Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? E aí, como é que nós estamos aí com a leitura do nosso paradidático? Está tudo ok? Tudo em dia? Olha lá, hein, galerinha? Lembrando, o que nós vamos fazer hoje? Retomar, né, a leitura do nosso paradidático, que fala sobre a história de Frankenstein, ok? Quem, por um acaso, ficou perdido aí nas nossas aulas, não pegou todos os capítulos anteriores, o que que vai fazer? Vai parar neste momento de assistir a esse vídeo e vai retomar os vídeos anteriores, né? Os conceitos anteriores. Por quê? Porque não adianta continuar a partir deste capítulo se perder os demais, né? Por qual motivo? Pelo simples motivo de que não vai entender a história. Perfeito? E lembrando que é uma história que está na nossa provinha, né? Então, vamos lá. E para aqueles que assistiram, né? Ou até que já leram o nosso paradidático, que já destacaram os personagens, as passagens importantes, meus parabéns. E esse é o momento, né? De repente, se ficou com algum probleminha aí de conceito, de tirar, né? Então, vamos retomar. Eu vou sair um pouquinho aqui. Nós paramos, né? A nossa leitura no capítulo 12, ok? Então vamos lá, vamos pegar o capítulo 13 e vamos lembrar do que a gente estava falando, né? Quando finalizamos a aula anterior. Nós terminamos no encontro, né? De Vitor com o seu monstro, o monstro que ele criou, aquele monstro de 2,5 metros, e o monstro estava contando ao Vitor, né? A história dele, como a família que ele encontrou na floresta, e o que ele estava fazendo, né, esse tempo todo na floresta com essa família. A família não sabia da existência do monstro ainda, né? Ele ajudava essa família em algumas coisas. Essa família morava um senhor, um rapaz e uma moça. Lembram disso? E o que ficou de perdido nos vídeos anteriores? Nós conhecemos a história de Vitor, né, que construiu um monstro. O Vitor morava com a sua família, que era composta da mãe, do pai, da irmã Elizabeth, que era a irmã adotiva, e dos outros dois irmãos dele. Após a sua irmã Elizabeth ter pegado uma doença, a mãe, cuidando dela, acabou falecendo, a irmã sobrevivendo. E aí, nesse momento, logo em seguida, né, ao luto do Vitor, ele foi estudar, e aí em outro lugar, né, não era no mesmo lugar que ele morava, e aí ele estudou química, estudou anatomia, e foi aí que ele criou o monstro, né? Esse monstro que a gente terminou a história anterior. O Vitor perdeu também um irmão, esse irmão foi assassinado, e por esse grande motivo ele voltou, né, para sua casa, seu amigo foi buscá-lo, e o amigo, o Cherval, né, N. Cherval, esse irmão foi assassinado. Quem foi acusada pelo assassinato dele foi a Justine, né? Era uma empregada que morava muito tempo com a família. Ela foi acusada porque foi encontrado com ela um cordão, né? E ela chegou em casa meio atordoada. Ela foi acusada e até então, né? A gente não tem a certeza se foi ela ou não. Mas a princípio, que tudo indica que não, né? Tanto o Vitor quanto a Elizabeth acreditam na inocência da Justine, mas a Justine foi morta por esse crime, né? Ela foi acusada e aí ela acabou sendo morta pelo assassinato que até então ela disse que não cometeu, que foi do irmão do Vitor, que era o William, ok? Então vamos dar agora continuidade, já que a gente relembrou de toda a parte do, né? Falei um resumo breve, né? Do que aconteceu nas aulas anteriores. Então, capítulo 13, aprendendo a falar com Safié. Foi em um daqueles dias ensolarados que uma mudança significativa se deu na vida daquela família. Estavam descansando, o pai tocando violão e os seus filhos escutando, quando alguém bateu à porta. Era uma moça a cavalo, acompanhada por um camponês que lhe servia de guia. Estava vestida de preto, com o rosto coberto por um véu. Agatha fez uma pergunta, ao que a visitante somente respondeu pronunciando, com sotaque, o nome de Félix. Ao ouvir seu nome, Félix foi rapidamente ao encontro da jovem, que, ao vê-lo, levantou o véu. Vi
então suas feições de uma beleza angélica, seu cabelo negro e brilhante. Trançado, seus olhos também eram negros e a pele muito clara, com as faces adoravelmente coradas. Félix se pareceu arrebatado pela felicidade ao vê-la. A moça estava afetada por sentimentos diversos. Ao mesmo tempo que chorava, estendia sua mão para Félix, que beijou-a. Pelo que pude entender, chamou-a de minha doce árabe. Ela não parecia compreendê-lo, mas sorriu. Ela ajudou-a a desmontar e a conduziu-a para dentro de casa, despedindo o guia. Logo percebi que, embora a jovem articulasse palavras, não era compreendida pelos camponeses e tampouco compreendida com o que diziam. Fazia sinais com as mãos e muitos gestos. Ágata beijou as mãos da recém-chegada e, apontando para o irmão, fez gestos que pareciam querer dizer que ele estivera muito triste, até ela chegar. Também observei, nas horas seguintes, que a estrangeira repetia palavras que ouvia deles, querendo aprender sua linguagem. Ensinaram-lhe algumas palavras e eu aproveitei para aprendê-las também. Seu nome era Saf, e, à noite depois que ela e Ágata se retiraram, Félix ficou algum tempo conversando com o pai, a seu respeito, já que dizia seu nome várias vezes. Então, pelo que a gente entendeu aí, né, essa Saf era conhecida, amiga, enfim, né, do rapaz que vivia nessa casa, que o monstro estava muito próximo, né? Pelo que a gente entendeu, o nome dele era Félix, que até então nenhum dos três desses moradores, né, o senhor e o rapaz e a moça eram chamados, não tinham nome, eram personagens que até então não tinham nome. A princípio, agora descobrimos, né, que o nome dele é Félix, e agora apareceu mais uma personagem, que é a Saf. No dia seguinte, Félix saiu para o seu trabalho, depois que as tarefas habituais de Agatha terminaram. Sentou-se ao lado da Seth e do pai. Seth tocou violão e cantou de um modo maravilhoso. Os dias agora passavam tão pacificamente quanto antes, mas a alegria havia tomado o lugar da tristeza. Seth estava sempre alegre, e ela e eu desenvolvimos com rapidez o aprendizado da língua, de maneira que em 2 meses eu comecei a entender a maioria das palavras usadas pelos meus protetores. Eu nunca saía durante o dia, e agora que o verão chegara, as noites eram bem mais curtas, mas meus passeios noturnos eram para mim de extremo prazer. Isso ele já tinha dito, né? No nosso capítulo anterior, no capítulo 12, que ele ficava trancado durante o dia, né? E só saía à noite. Exatamente para a família não vê-lo, né? Eu aprendi a língua mais rapidamente do que a jovem árabe. Enquanto ela repetia as palavras com sotaque estranho, eu conseguia pronunciar os sons de maneira idêntica dos meus professores. Ainda aprendi a ciência das letras, pois também era ensinada à estrangeira. O livro que usavam para as aulas era A Ruína dos Impérios, de um filósofo francês chamado Volney. Através dele, pude também aprender muito de história e adquirir uma visão geral dos vários impérios existentes no mundo atual. Deu-me noções dos costumes, governos e religiosos das diferentes nações da Terra. Essas narrações maravilhosas inspiraram estranhos sentimentos em mim. Então, o homem, de fato, era poderoso, bom e generoso ao mesmo tempo que não egoísta e mau. Por um longo tempo, eu não pude entender como um ser humano pode matar seu próximo, ou mesmo porque teriam de haver leis e governos, mas quando soube detalhes da imoralidade e da violência, senti desgosto e repugnância. Enquanto escutava as aulas de Félix, aprendi sobre o estranho sistema da sociedade humana. Ouvi sobre a divisão da propriedade, sobre riquezas imensas e extrema pobreza, sobre classes, estirpe e nobreza. Aprendi que as qualidades mais valiosas são a alta estirpe unida à riqueza. Um homem pode ser considerado se tiver uma das duas coisas, mas, se nenhuma, é tratado como vagabundo ou escravo. E o que seria eu, da minha criação ou do meu criador, e não sabia nada, e não tinha nenhum dinheiro, nenhum amigo e nenhuma espécie de propriedade. Além disso, tenho uma figura horrivelmente deformada, a repugnante. Nem sou da mesma natureza que os outros homens. Sou mais ágil e posso subsistir com uma alimentação inferior. Consigo suportar os extremos de calor e frio com menos prejuízo ao meu corpo. Minha altura é muito maior. Seria, portanto, o monstro de quem todos fugiam e que a todos rejeitavam.
Não posso descrever a agonia que estas reflexões me infligiram. A tristeza era enorme. Desejava livrar-me de todo o sentimento, das reflexões e do que havia conhecido a respeito de mim mesmo. Mas sabia que não era possível. Admirava a virtude e os bons sentimentos. Amava as maneiras gentis e amigáveis daqueles camponeses, mas estava excluído do relacionamento com eles. Outras ligações também impressionaram-me muito. A diferença dos sexos e o nascimento e crescimento dos filhos sobre irmãos e irmãs e todos os vários relacionamentos que ligavam um ser humano ao outro. Mas onde estavam meus amigos e parentes? Nenhum, nenhum, como aí que aqui está tampado, eu não consigo enxergar. Nenhum pai havia acompanhado meus primeiros dias. Nenhuma mãe havia me abençoado com sorrisos e carinhos, ou, se haviam, toda a minha vida passada estava apagada da memória. O que seria eu? Félix Saf. Um dia eu soube a história de meus amigos, pois assim eu inocentemente, enganando a mim mesmo, gostava de chamá-los. O nome do homem da idade era de Lancy, era francês. Félix havia servido ao exército de seus pais e Agatha havia sido educada entre pessoas de mais alta distinção. Então, o que acontece, né? Agora apareceu o nome dos personagens, perfeito? O Lancy era o senhor, Félix, o rapaz, que a gente já tinha visto agora no capítulo anterior, e Agatha, a moça, né? Que eram irmãos, Agatha e Félix, que antes não aparecia o nome deles, né? Então, vamos lá. Pouco antes de minha chegada, tinham vivido em uma cidade grande e luxuosa chamada Paris, rodeados de amigos, desfrutando todos os prazeres que a virtude, o refinamento do intelecto e do gosto e uma pequena fortuna podiam proporcionar. O pai de Saf tinha sido causa de sua ruína. Era um comerciante turco que morava em Paris. Já havia alguns anos, quando, por algum motivo que não compreendi, foi perseguido e preso. Então, né, agora a gente já descobriu aí a ruína do Lancy, Félix e Agatha, né? Foi o pai de Saf que provocou. Por algum motivo que não compreendi, foi perseguido e preso. Saf havia chegado de Constantinopla para encontrar seu pai na ocasião em que ele foi julgado e condenado à morte. Mas essa sentença não era justa, e Paris inteira ficou indignada. Félix decidiu salvá-lo e foi informá-lo na prisão de suas intenções. Ali conheceu Saf. O turco logo percebeu o quanto Saf o havia impressionado e prometeu-lhe que a filha com ele se casaria se conseguisse libertá-lo. Nos dias seguintes, durante as preparações para a fuga do comerciante, Félix recebeu várias cartas de Saf, escritas com a ajuda de um amigo que conhecia as duas línguas. Agradecia com todo fervor sua ajuda. Também dizia que para ela o casamento com ele seria muito importante, pois não teria que ficar presa entre os muros de um harém. Seu destino certo. A mãe de Saf era cristã, e através dela, a moça recebera influências tais que impediam de aceitar certos costumes de seus pais, de seu país. Assim, na noite anterior à execução do turco, este fugiu da prisão com a ajuda de Félix, que conduziu e a filha, através da França, havia providenciado passaporte para seu próprio pai, para Agatha e para si mesmo. Seu pai e sua irmã fizeram as malas, a pretexto de uma viagem, e esconderam-se em algum lugar obscuro de Paris. Assim, um comerciante poderia passar para alguma parte dos domínios turcos e Saf se uniria a Félix. Mas o turco tinha outros planos. Não lhe agradava que sua filha se casasse com um cristão. Deixou que os dois se vissem enquanto esperavam uma oportunidade de voltar à Turquia, pois estavam na Itália e ainda estava sob o poder de Félix. Seus planos foram facilitados pelas notícias que chegaram da França. O governo francês estava furioso com a fuga de sua vítima e, tendo descoberto a trama de Félix, prendeu seu pai e Agatha. Félix voltou para a França, combinando que Saf o esperaria em um convento em Livorno, caso seu pai conseguisse escapar antes de ele retornar à Itália. Agatha de Lancy ficaram presos por 5 meses, e depois de julgados, perderam todos os seus bens e foram condenados ao exílio perpétuo. Foi assim que foram morar
num casebre na Alemanha, onde os encontrei. Félix fora traído pelo pai de Self, que a deixaria em Livorno, sob os cuidados de um criado de confiança, com as ordens expressas, assim que ela estivesse em mãos o restante de sua fortuna, que ainda não havia chegado a Livorno, voltasse a Constantinopla. Mas a moça ficou sabendo do destino de Félix e de sua família, dando-lhe caído nas mãos alguns papéis endereçados a seu pai. Decidiu ir para a Alemanha, conseguiu um acompanhante que conhecia sua língua e partiu. Apesar de sua viagem demorar muito mais tempo do que havia previsto, finalmente chegou a salvo na moradia de seu amado. Então, né, o porquê que no início do capítulo disse, né, que o pai de Seth foi aí todo o causador da problemática da vida de Félix, né? O Félix ajudou o pai dela a fugir com a promessa de casar a filha com ele. E aí sim ele fez, ajudando o pai de Saf a fugir. Nesse momento, né, não era verdade, o pai dela não queria que ele casasse com ela e já tinha feito tudo, armado tudo para que esse casamento não acontecesse. Enquanto isso, lá na França, descoberta aí a fuga do pai de Seth, Félix, né, como culpado da fuga, teve como o maior problema e o maior desafio foi o pai e a irmã foram presos por conta disso. Ele teve que voltar à França. Essa prisão, na verdade, ele perdeu, né? O pai acabou perdendo toda a fortuna e condenado, né? Aí os dois, tanto o pai quanto o filho, ao exílio. E assim aconteceu. Eles vieram morar na Alemanha, né? Nesse casebre no meio da floresta, sem nada, sem dinheiro, sem nada. Foi por esse motivo que aí, né, todo esse capítulo foi gerado, a gente descobriu todo o problema, né, da família. Então, a Agatha, Félix e Lance, né, que são esses três que vivem nesse casebre, que o monstro adotou como família, e eles não conhecem o monstro, e descobriram mais uma pessoa que chegou, que foi Seth, e agora a gente já descobriu, né, quem era Seth, era a amada de Félix, que foi prometida a ele. Dando continuidade ao capítulo, pode ser seu amigo. Ao fazer o relato do progresso dos meus conhecimentos, não posso deixar de comentar o incidente que se deu no início de agosto no mesmo ano. Uma noite, durante minhas andanças habituais na mata vizinha, onde eu consegui o meu alimento e lenha para os meus amigos. Encontrei uma maleta de couro contendo diversas roupas e alguns livros. Levei-a comigo para meu abrigo. Os livros constituíram-se um tesouro para mim. Agora eu continuamente estudava e exercitava minha mente com suas histórias, enquanto os meus amigos estavam ocupados em suas atividades habituais. A leitura produziu em mim uma infinidade de imagens e sentimentos novos que às vezes me levavam a êxtase, e outras a um abatimento profundo. Entretanto, muito do que li eu tentava aplicar a mim mesma, a meus próprios sentimentos e condição. Achava-me semelhante e, ao mesmo tempo, estranhamente diferente dos seres sobre os quais eu lia, compartilhava seus sentimentos e ideias. Entendia-os e, no entanto, ao contrário deles, não dependia de ninguém e não estava relacionado com ninguém. De onde eu teria vindo? Qual seria meu destino? As leituras também levaram-me acima de minha própria esfera de reflexões. Aprendi a admirar e amar os heróis de épocas passadas. Senti grande ardor pela virtude e horror à maldade. Outro fato importante foi que, algum tempo depois da minha chegada a esse local, descobri no bolso da roupa que eu havia pego em seu laboratório algumas páginas dobradas. Como não era capaz de decifrar aqueles sinais, deixei-as de lado. Mas agora, além dos livros, estudei aqueles manuscritos com atenção. Era um diário escrito por você, durante os 4 meses que precederam minha criação. Você descreveu cada passo no processo de seu trabalho, além de ocorrências domésticas. Ali você contava cada detalhe da minha odiosa pessoa. Passei mal ao ler. Maldito o dia em que recebi vida, exclamei indignado. Maldito Criador, por que construiu um monstro tão medonho que até você fugiu de mim com aversão? Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, belo e fascinante, mas a minha forma é horrível. Além disso, não tenho semelhantes. Até o demônio tem a companhia dos meus camaradas, mas eu sou solitário e abominável. Por outro lado, eu me convencia de que, quando os meus amigos me conhecessem e soubessem da minha admiração por eles, teriam pena de mim e não ligariam para a minha deformidade. Resolvi não despertar e, de todas as maneiras, preparar-me para um primeiro encontro com eles, que decidiria o meu futuro. Adiei por mais alguns meses a minha apresentação, pois, além de ter muito medo do fracasso, queria desenvolver ao máximo os meus conhecimentos.
Enquanto isso, várias mudanças aconteceram no cotidiano do chalé. A presença de Saf trouxe a felicidade para dentro de casa. Todos passavam mais tempo conversando e se divertindo, e eram ajudados por empregados. Não pareciam ricos, mas estavam bem de vida. Saf trouxera consigo algum dinheiro. Às vezes eu me permitia sonhar acordado, imaginava-me entre aquelas pessoas adoráveis que compartilhavam meus sentimentos. Mas era tudo um sonho. Eu estava sozinho, nenhuma Eva amenizava minhas tristezas ou dividia comigo as alegrias. Lembrei-me do pedido de Adão ao seu Criador. Mas onde estava meu Criador? Ele havia me abandonado e eu sentia amargura em meu coração. Assim o outono chegou e vi com surpresa e tristeza as folhas caírem e a natureza assumir aquela aparência desolada da proximidade do inverno. A minha conformação era mais adequada ao frio do que ao calor, mas uma das minhas alegrias era estar entre as flores, ouvir os pássaros, como se participasse da festa que a natureza promove todo o verão. Concentrei, então, a minha atenção à vida dos meus amigos. Ansiava pela sua proteção e amizade. Queria me fazer conhecer e ser amado por eles. Não ousava nem pensar que pudesse virar-se contra mim e com desprezo e horror. O inverno se aproximava e já se passaram um ano desde o meu despertar para a vida. Planejei apresentar-me primeiramente ao velho quando estivesse sozinho. Sendo cego, não se assustaria com minha aparência, embora minha voz fosse rouca. Não tinha nada de terrível. Portanto, na ausência dos filhos, eu poderia obter a sua boa vontade. Depois ele poderia ser o intermediário entre mim e os outros. Um dia, Félix, Agatha e Saf saíram para um longo passeio a pé, e Delacy ficou sozinho no chalé. E logo depois pegou seu violão e ficou tocando canções tristes e doces, até que deixou o instrumento de lado e absorveu-se em pensamentos. Os empregados haviam ido ao mercado nas proximidades. Meu coração batia, minhas pernas tremiam. Este era o momento. Removi as tábuas da entrada de minha cabana e aproximei-me da porta do chalé. Quem está aí? Perguntou o ancião quando bati. Perdoe minha intrusão, respondi. Sou um viajante que precisa de um pouco de descanso. Ficarei muito grato se permitir que eu permaneça um pouco perto da lareira. Entre, disse Delancey. Infelizmente, meus filhos não estão, e como sou cego, será difícil arrumar comida para você. Não se preocupe, meu gentil hospedeiro, pois tenho comida. Só necessito de um pouco de calor e de descanso. Sentei-me. Sabia que cada minuto era precioso para mim, mas estava incerto do que falar. Quando o velho dirigiu-se a mim, pelo seu jeito de falar, suponho que seja meu compatriota. É francês? Não, mas fui educado como uma família francesa e só compreendo essa língua. Agora estou a caminho de pedir a proteção de uma família que amo muito. Aí tá ele conversando com o Delacy. São alemães? Não. São franceses? Não, são franceses. Mas mudemos de assunto. Sou uma criatura infeliz e só. Não tenho nenhum parente ou amigo sobre a face da terra. Essas pessoas de quem falei nunca me viram e não sabem nada sobre mim. Estou com muito medo, pois se nada conseguir com eles, serei uma pátria para sempre. Uma paira para sempre. Não se desespere, disse, tentando acalmar-me. Os corações dos homens, se estiverem livres dos preconceitos, estão cheios de amor fraternal e caridade. Apoie-se, portanto, nas suas esperanças. Eles são bons, são criaturas excelentes, mas, infelizmente, terão prevenção contra mim. Tenho boas intenções e minha vida até agora tem sido inofensiva, é até um pouco útil, mas o preconceito prejudica a visão dos homens. E onde deveriam ver um bom amigo sensível, estou certo. Enxergarão apenas um monstro detestável. Isto é, de fato, muito ruim. Mas se você é realmente bom, não poderá convencê-lo das suas intenções? Sim, estou a caminho de tentar isso. Gosto demais deles. Há meses que, sem saberem, faço diariamente coisas para ajudá-los, mas eles pensarão que quero agredi-los. Onde moram? Perto daqui. O velho ficou um pouco quieto e depois continuou. Se você contar para mim a sua história, talvez eu possa ajudá-los a esclarecê-lo a seu respeito. Sou cego e nada posso dizer de sua aparência, mas há algo nas suas palavras que me convence de que você está dizendo a verdade. Sou pobre e vivo exilado, mas me trará um prazer verdadeiro ser de algum modo útil para uma criatura humana. Bom homem, agradeço e aceito sua oferta. Acredito que com sua ajuda não serei rejeitado. Mesmo que você fosse um criminoso, isso só o levaria ao desespero e o afastaria do bom caminho. Posso saber o nome e o endereço desses seus amigos? Este, pensei, era o momento da decisão.
Eram instantes que tiraria de mim ou me daria a felicidade que eu tanto desejava. Lutei comigo mesmo para ter a firmeza necessária para responder, mas não consegui cair em soluços. Nesse momento ouvi passos, não tinha mais um segundo a perder. E tomando a mão ao velho, gritei: salva-me e proteja-me. Você e sua família são os amigos que procuro. Não me abandone agora. Meu Deus, exclamou Deleci, quem é você? A porta do chalé se abriu e Félix, Saf e Agatha entraram. Que conseguiria descrever seu horror e consternação ao me verem. Agatha desmaiou e Saf, incapaz de socorrer a amiga, correu para fora da casa. Félix voou para cima de mim e com uma força sobrenatural afastou-me de seu pai. Em um acesso de fúria, atirou-me no chão e bateu violentamente em mim, com um pedaço de pau. Eu poderia tê-lo rasgado, membro a membro, como o leão faz com o antílope. Mas meu coração parecia afundar-me dentro de mim. Eu sentia uma amarga náusea e controlei-me. Dominado pela dor e pela angústia, saí do chalé e, no meio do tumulto geral, escapei despercebido para a minha cabana. Bem, não deu certo, né? Aparentemente não deu certo. Ele contou, né, pro Lancy, mas a aparência dele, pelo jeito, né, ninguém gostava. Vamos lá, dando continuidade aí. Meus sentimentos eram de raiva e vingança. Quando a noite veio, saí do meu abrigo e fui vagar pela mata, agora não mais preocupado em ser descoberto. Dei vazão à minha angústia com urros pavorosos. Ah, que noite miserável passei. Depois de horas correndo pela mata, afundei na relva úmida, derrotado pela impotência do desespero. Não havia ninguém entre os milhões de homens da terra que poderiam ter pena ou ajudar-me. E eu deveria ser bom para com os meus inimigos? Não. Daquele momento em diante, declarei guerra contra a espécie humana. E mais que todos, contra aquele que me criou e me abandonou nesta mísera insuportável. Passei o dia na mata, acalmei-me e pensei que talvez eu devesse voltar ao chalé, procurar o velho e convencê-lo a tomar o meu partido. Na noite seguinte, voltei para minha cabana. Esperei silenciosamente que o dia clareasse e a família se levantasse. Mas o sol já ia alto e eles não apareciam. O interior da casa estava escuro. Eu não escutava nenhum movimento. Dois camponeses passaram, pararam e apontaram o chalé, conversando e gesticulando muito. Não pude entender o que falavam, pois não era a língua francesa. Em seguida, foram embora. Logo depois de Félix aproximou-se com um homem. Fiquei surpreso, pois tinha certeza de que ele não sairia do chalé de manhã. Você se esquece, disse-lhe o homem, de que terá de pagar 3 meses de aluguel e perderá toda a produção de sua horta? Não quer pensar mais a respeito de sua partida? É inútil, respondeu Félix. A vida de meu pai corre sério perigo, devido ao fato que lhe contei. Minha esposa e minha irmã jamais se recuperarão do terror porque passaram. Tome de volta a sua casa e deixe-me ir embora daqui. Nunca mais vi ninguém da família de Lacy. Passei aquele dia em profundo desespero. Havia-se rompido o único elo que me ligava ao mundo. A vingança e o ódio enchiam meu peito. À noite, depois de destruir todo o jardim, pus fogo no chalé e fugi para longe do cenário da minha desgraça. Foi então que a lembrança de sua pessoa cruzou minha mente. Entre as aulas que Félix havia dado a Saf, a geografia não havia sido omitida. Em seus papéis, você havia citado Genebra, com sua cidade natal. Resolvi ir para lá. Sabia que tinha que ir no sentido sudoeste, mas o sol era meu único guia. Não sabia por mais cidades teria que passar, nem poderia pedir informações, mas eu chegaria. Apesar de só sentir ódio por você, que tinha me dotado de percepções e sentimentos e havia me largado para ser alvo de desprezo e repugnância, ainda assim, só você e eu poderia clamar por piedade e alívio. Minha viagem foi longa e sofrida. O inverno estava chegando e eu só podia viajar à noite, para não encontrar seres humanos. A chuva e a neve rodeavam-me, os rios estavam congelados e eu não encontrava nenhum abrigo. Quanto mais me aproximava de sua cidade, mais profundo eu sentia o espírito de vingança. Alguns acidentes geográficos me orientavam, já que eu tinha o mapa do país comigo. Quando atingi os domínios da Suíça, já era primavera e a terra começara a se cobrir de verde. Então o fato reafirmou de maneira especial como eu estava certo de jurar vingança a toda a humanidade. Uma manhã, ao consultar o mapa, vi que teria de atravessar uma floresta. Resolvi então continuar minha viagem à luz do dia. Com a chegada da primavera, senti-me um pouco mais alegre, coisa que eu pensava que jamais me acontecia outra vez. Caminhei pela mata até chegar a um rio. Ali parei, sem saber que direção tomar.
quando ouvi vozes e me escondi atrás de um cipestre. Vi uma menina correndo em minha direção, rindo como se fugisse de alguém por brincadeira, mas escorregou e caiu no rio. Saí do meu esconderijo e, com muito esforço, por causa da força da correnteza, salvei-a e trouxe-a para a margem. Ela estava desmaiada e tentei fazê-la voltar a si, mas fui interrompido pela aproximação de um homem rústico que, ao ver-me, pulou sobre mim. Arrancou a menina de meus braços e levou para dentro da mata. Segui-os correndo sem saber por quê, mas quando o homem me viu, apontou um revólver e atirou. Joguei-me no chão e ele fugiu. Esta foi a minha recompensa. Salvei uma vida e recebi um tiro em retribuição. Por algumas semanas, levei uma vida horrível na mata, gemendo de dor e esperando que a ferida se curasse. A bala havia entrado no meu ombro e eu não sabia se havia ficado lá dentro ou não. Mas, finalmente, o ferimento cicatrizou-se e continuou minha viagem. Em 2 meses, a partir desse acidente, cheguei em Genebra. Anoitecia e eu me escondi nos campos que rodeiam a cidade. Estava pensando em como chegar até você quando uma linda criança veio correndo até o refúgio que eu havia escolhido. Quando a vi, veio-me a ideia de que essa pequena criatura, tendo vivido tão pouco tempo, talvez não tivesse preconceitos nem horror à deformidade. Se, portanto, pudesse pegar esse menino e educá-lo como meu companheiro e amigo, eu não seria tão infeliz. Mas assim que pus minhas mãos nele, colocou as mãos nos olhos e começou a gritar. Criança, escute, falei suavemente. Não quero machucá-lo. Solte-me, ele gritava. Monstro, feio, você quer me cortar em pedaços e me comer. Solte-me, vou contar para o meu pai. Menino, você nunca mais vai ver seu pai. Você virá comigo. Monstro horrível, solte-me. Meu pai é importante. Ele é o Sr. Frankenstein. Ele vai castigá-lo. Frankenstein? Então ele pertence à família do meu inimigo, a quem devo eterna vingança. Seria minha própria vítima, agarrei sua garganta, e em um momento ele estava morto aos meus pés. Meu coração resultou em um triunfo infernal, batendo palmas e exclamei. Eu também posso gerar desolação. Meu inimigo não é invulnerável. Esta morte irá desesperá-lo. Emil e outras desgraças irão atormentá-lo e destruí-lo. Foi então que vi algo brilhando em seu pescoço. Era uma joia, com a figura de uma linda mulher. Peguei-o e saí daquele lugar. Procurando um esconderijo seguro, encontrei um estábulo que parecia vazio, mas havia ali uma moça dormindo sobre um monte de palha. Era jovem e bonita. Eu sabia que o seu sorriso e o de nenhuma outra jovem jamais seria dirigido a mim, mas não pude resistir. Curvei-me sobre ela e sussurrei. Acorde, seu amor está aqui. Este que daria a vida para ter um olhar de afeto de seus olhos. Meu amor, acorde. Ela se mexeu. Então um arrepio de medo percorreu meu corpo. Se ela acordasse e me denunciasse como um assassino. A ideia despertou outra vez o espírito maligno dentro de mim. Ela sofreria, não eu. Coloquei a joia em um dos bolsos de seu vestido e fugi. Cometi esse crime por estar para sempre privado do que ela poderia me dar. Então vim para as montanhas. Estou só e desgraçado, consumido por uma paixão que só você, Frankenstein, pode remediar. E não deixarei partir até que me prometa obter o que desejo. Qualquer criatura humana não se ligaria a mim, a não ser alguém deformado e horrível como eu. Minha companheira deve ser da mesma espécie que eu, ter os mesmos defeitos. Esse ser você precisa criar. E aí, tá. Então, o que a gente aprendeu, né, na aulinha de hoje? Nós falamos, conseguimos, né, desvendar aí toda a história que ele estava contando para o Vitor. Ele contou, né, como eu disse no início da aula, essa família que ele encontrou na floresta com muito tempo, mas não deu certo depois que ele se mostrou para o pai e a família inteira viu. Fugiram dali daquele lugar, ele ficou transtornado e decidiu se vingar do Vitor, que é a pessoa, né, que construiu ele, vamos dizer assim, colocou ele no mundo. E aí dá a ideia, já termina nesse capítulo, de que foi ele realmente que matou o irmão, né, de Vitor e colocou o cordão, né, no bolso da Justine, que foi acusada de assassinato exatamente por conta do cordão. E aí, vamos deixar para a próxima aula, né, o final aí da nossa história, ó. Um beijo e aguardo vocês para a gente continuar a história. Tchau, tchau.